E aí, galera, tudo tranquilo? Tudo bem? Hoje, nessa aula, a gente vai trabalhar com cartografia, e aí, na sequência, nós vamos trabalhar com fusos horários, tá? Então, vamos lá para a aula, né, trabalhar a questão da cartografia com vocês. Primeira parte conceitual da cartografia. Cartografia é a arte de fazer mapas, né? Um conceito muito simples, muito tranquilo. Como é uma arte, não é para todo mundo, nem todo mundo tem um talento, né? Então é uma coisa meio complexa, não é uma coisa muito fácil de fazer. Nós temos vários conceitos nas literaturas aí com relação à cartografia, tá? Mas essa aqui, eu tirei, por exemplo, arte e ciência de graficamente representar uma área geográfica em uma superfície plana, como, por exemplo, em um mapa. Tem vários delas. Mas, na realidade, um conceito muito fácil de entender, que é uma arte de fazer mapas. A história dos mapas que nós temos, esse aqui é um dos mais antigos, né, século 6 a.C., né? Então, esse aqui seria aquele mapa no estilo TO, onde você tem uma área muito restrita, né? Mas é o que eles conheciam de mundo naquela época. Esse aqui já é um mapa da Mesopotâmia de 2500 a.C., né? Foi encontrada essa argila e os cartógrafos identificaram como sendo um mapa da região da Mesopotâmia. Então, para ser assim, uma identificação de uma área dessa aí, com certeza a pessoa tem que ter muito estudo, né? Não é para todas as pessoas, não, certo? Fizeram esse mapa aqui, e segundo eles, dá para ver as montanhas da região, o rio ali, o Tigre, o Eufrates, né, tudo certinho, tá? Aqui já é um mapa de 450 a.C., né, feito pelos gregos, né, já começa a aparecer um pouquinho aqui a Europa, né, só a Península Ibérica já está um pouco mais baixa, mas a Península Itálica, né, ela já está bem identificada, bem parecida. A Grécia está bem distorcida, mas a Turquia também, com o Planalto de Anatólia, que está bem, né, elaborado. O que eles já conheciam de África na época, que era parte ali da região mais próxima ao rio Nilo. Mas observa aí que o Nilo estava vindo de oeste, tá vendo? Então tem distorções aí, tem coisa errada para aquela época. Mas era o que eles entendiam da época, né? Parte da Ásia também. Esse aqui é um retrocesso durante o período da Idade Média, que nós voltamos para o mapa TO. Então, a ciência cartográfica aí, ela acabou tendo um retrocesso. Aquele seria um mapa de acordo com o que a gente conhece hoje. Então, seria uma visão nipônica do mapa mundial. Tá? Então, nipônica porque o Japão está no centro. Né? Para nós ocidentais, é muito comum, né, as projeções com a visão eurocêntrica, Europa no centro. Então, por isso que é até um pouquinho diferente, tá? Mas é a mesma coisa. Aqui mostrando o Brasil durante o período colonial. Então, é um mapa artístico, né? Você observar que a legenda dele já está inserida dentro do próprio mapa. Então, o que a gente percebe aqui? Olha a figura do índio. Ah, está mostrando que tem índio. Não, está mostrando onde tem pessoas para serem escravizadas para trabalhar. Ah, está mostrando que o Brasil preserva a vegetação? Também não. Está mostrando onde está o pau-brasil para ser explorado economicamente. Aqui mostrando o caminho que os navios deveriam percorrer, né, na parte aqui mais embaixo. Né? Então, se ele passasse por outras áreas, tinha muitas tormentas. Né? Então, tinha toda uma lenda que existiam monstros marinhos. Então, aqui mostrando, retratando um monstro marinho. Era onde tinham mais ventanias, mais tormentas, né? O mar mais agitado, às vezes afundava embarcações, certo? Então, a legenda do mapa ela já está inserida dentro do próprio mapa. Coordenada geográfica é um ponto importante para a gente na cartografia. Muito que a gente tem hoje das altas tecnologias, né? Elas derivam dessas coordenadas, tá? Então, as linhas imaginárias são essas. Nós temos bilhões dessas linhas, sendo que 4 delas são importantes aí para a gente entender, né, como é que funciona, por exemplo, um GPS, tá? São 4, gente, em relação à linha do Equador, que na verdade, se for contar, são 5 linhas, tá? Então, nós temos aqui a linha do Equador, essa parte central, que divide o nosso planeta entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Acima dela tem o Trópico de Câncer. O Trópico de Câncer, a definição dele foi que quando eles fizeram a medição aqui desse trópico, era visível no hemisfério norte a constelação de Câncer. No hemisfério sul é o Trópico de Capricórnio. Quando fizeram essa descoberta, né, que fizeram todo estudo, na época era visível também no hemisfério norte a constelação de Capricórnio, por isso é chamado Trópico de Capricórnio. Esses trópicos, Câncer e Capricórnio, é o ponto máximo que o Sol chega, né, nessa viagem dele no espaço. Porque quando chega na época dos equinócios, que é a primavera e o outono, o Sol nasce aqui na linha do Equador. Quando é verão no hemisfério norte, ele nasce ali próximo ao Trópico de Câncer. Quando é verão no hemisfério sul, ele nasce próximo ao Trópico de Capricórnio. Então ele fica circulando, tá vendo? Entre os trópicos, certo? Como foi definido isso? Medições. Então eles começaram a fazer observação do Sol. Verão no hemisfério norte, né? Ele chega no máximo até aqui, dava 23 graus e 27 segundos, né? E aí,
depois ele voltava de novo em direção ao hemisfério sul. Chegando aqui em 23 graus e 27 minutos sul, ele pegava e voltava de novo para a linha do Equador e ia para Câncer. Então ele só circula entre Câncer e Capricórnio. Então se uma pessoa, por exemplo, vamos pensar no hemisfério sul, estiver lá na Argentina, quem vive na Argentina, que é pedacinho ali de Buenos Aires, eles nunca têm o sol a pino, né, que a gente chama de zênite, em cima da cabeça deles. Está sempre voltado mais para norte. Fica até no meio do planeta, mas voltado para norte, certo? Aqui o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, eles foram definidos de acordo também com as estações, com os solstícios, tá? Vamos pensar assim, ó, hemisfério sul, abaixo da linha do Equador. Verão no hemisfério sul, o sol nasce aqui em Capricórnio. Então significa que se ele nasce aqui, nessa área de Capricórnio, quando ele vai, os raios solares vão em direção ao hemisfério norte, ele vai chegar no máximo até aqui o Círculo Polar Ártico. Então, daqui para frente, acima do Círculo Polar Ártico, o sol não chega. Nós temos a noite polar por 70 dias. Então, o sol não nasce por 70 dias no Polo Norte, tá? Porque eles estão vivenciando o inverno, nós no verão. Se ele está aqui em Capricórnio, então, em cima o sol não passa do Círculo Polar Ártico, aqui na região da Antártida, ele ultrapassa o Círculo Polar Antártico. Aí nós temos o sol da meia-noite. São 70 dias em que o sol não se põe, certo? Quando você tem aqui a noite polar, igual vai acontecer no hemisfério norte, nós temos as auroras acontecendo, né? Que são os ventos solares chegando até ali, né? O rompimento do campo magnético da Terra, ele vai queimando e leva cores diferenciadas. Aí o céu fica vermelho, amarelo, né? Meio alaranjado, certo? Então, no caso aqui, para definição do Círculo Polar Ártico, foi definido com o verão do hemisfério sul, onde a claridade, né, os raios solares só chegou até o Ártico. E aí, ao contrário, se é verão no hemisfério norte, o sol nasce aqui em Câncer. E aí o raio solar também só chega até 66 graus e 33 minutos sul, certo? Aí nós também vamos ter a noite para o hemisfério sul. E o sol da meia-noite no hemisfério norte. É sempre ao contrário. Vem a parte matemática da coisa, né? Já que agora nós temos essas linhas, nós podemos usar ela para movimentar, para nos locomover. Então, a distância de qualquer ponto que eu esteja em relação à linha do Equador, nós temos a latitude, certo? Então, eu posso estar no hemisfério norte ou sul, eu sempre faço o cálculo em relação à linha do Equador. Essa variação, ela vai vir em graus, minutos e segundos. Tranquilo? Assim como nós temos os paralelos, existem também os meridianos. Os paralelos, eles formam círculos completos, são 360 graus. Os meridianos não, eles saem de um polo e chegam no outro polo, então são só 180 graus, certo? Então, o meridiano que está de um lado do planeta, ele não é o mesmo meridiano que está do outro lado. Igual aqui, eu mostro o meridiano de Greenwich, que seria 0 graus. O antimeridiano, que é o mesmo do outro lado, já é 180 graus, beleza? O principal meridiano de Greenwich, mas na parte de fuso horário a gente trabalha por que de Greenwich, por que desse nome, tá certo? Longitude, parte matemática de novo. Assim como latitude, a distância em graus, minutos e segundos de qualquer ponto até chegar na linha do Equador, a longitude também é a distância de qualquer ponto até chegar no meridiano de Greenwich. Tranquilo? Variação de 0 a 180 graus. Os movimentos da Terra, né? Nós temos vários movimentos, são dezenas de movimentos. Alguns a gente consegue perceber, outros a gente entende, mas não dá para poder identificar ele acontecendo, tá? Então aqui, por exemplo, nós temos a rotação, né? O tempo de duração da rotação, 24 horas, que é um dia. Que na verdade é uma convenção, não é bem 24 horas, né? Que nós temos a hora sideral e a hora solar. Ela é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, certo? Velocidade média dessa rotação, 27 km por minuto. Então significa que nós estamos girando a 27 km por minuto, cada minuto que passar, a Terra girou em torno do seu próprio eixo em 27 km e a gente não percebe isso acontecendo, né? A gente não sente isso no nosso corpo. O sentido de rotação é de oeste para leste, né? Aquela coisa de o Sol nascer no leste, se pôr no oeste, na verdade é o MAS, é o movimento aparente do Sol, e o real mesmo é que o movimento acontece de oeste para leste, do nosso planeta, tá? E a consequência disso tudo são os dias e as noites. A parte do planeta voltado para o Sol, dia. A que está contra o Sol, noite. Translação. Translação é um movimento que os astros eles fazem em torno de sua estrela. Então, no caso nosso da Terra, seria em torno do nosso Sol, que é a nossa estrela, tá? Duração 365 dias e 6 horas. Essas 6 horas são desprezadas, tá? Elas são, não é bem desprezadas, elas são guardadas. Então, são 365 dias. Velocidade média, 29 km por segundo.
Então, cada segundo que está passando, a Terra girou 29 quilômetros em torno do Sol. É muita coisa, tá? A forma como ele gira, gente, é uma órbita elíptica. É aquela questão do periélio e do afélio. Então, nós temos o Sol, né? De cá nós temos o nosso planeta. Às vezes ele está mais distante, às vezes ele está mais perto, tá? Quando ele está distante, nós estamos no afélio. Quando ele está mais perto, nós estamos no periélio. Dá mais ou menos a distância de 5 milhões de quilômetros, tá? Que é pouquíssimo, é como se fosse zero. Tá? A nível de universo, é uma coisa que não deve levar em consideração. Tanto que não interfere em temperatura, não vai interferir em clima, nada disso, tá? São alguns peguinhos que caem em vestibular de vez em quando com relação à questão do periélio e do afélio. Uma coisa interessante que acontece com ele é quando nós temos o eclipse anelar, tá? Mas depois a gente vê sobre isso aí, tranquilo? A translação, 365 dias e 6 horas, que também não é 6 horas, é uma convenção, a gente arredondou o negócio aí. Na verdade, são 5 horas, 49 minutos e 2 segundos. Então, significa que a contagem do tempo está errada, né? Está. Para fazer a correção, aí nós temos que fazer um detalhezinho aqui no final, tá? Mas vamos, antes ainda, olha aí. 6 horas, que é o que a gente adota como sendo oficial. 6 horas por 4 anos vai dar 24 horas. 24 horas, um dia. Então, nós temos o ano bissexto a cada 4 anos, que vai dar o dia 29 de fevereiro. Tranquilo? Nós estamos agora em 2020. Então, em 2020, nós tivemos o ano bissexto. Tivemos 29 de fevereiro. Bom, para fazer a correção das 5 horas, 49 minutos e 2 segundos, que não são 6 horas, né, desse tempo aí da translação, nós temos aí uma correção que é feita, né, a cada ano que termina com 00. Então, 2000, por exemplo, era para ser bissexto, não foi, para fazer a correção. Em 2100, também não vai ser bissexto, tá? Para fazer a correção desse tempo aí, para corrigir, que na verdade são 6 horas, dá 5 horas, 49 minutos e 2 segundos. Nossa Terra, nós temos essa inclinação de 23 graus e 27 minutos, né? Então, o eixo da Terra ela tem essa inclinação. Isso nos leva a entender um pouquinho sobre as estações do ano, né? Quando nós temos os solstícios e os equinócios. Solstício é quando nós temos a iluminação do nosso planeta de forma diferenciada. Então, como ela é inclinada, tá vendo? Observa aqui, ó, o hemisfério sul está voltado para o Sol. Então, o raio solar sai da linha do Equador e chega até aqui, ó, no finalzinho do outro lado do Círculo Polar Antártico. Sol da meia-noite aqui embaixo, ó. Então, significa que por 70 dias o povo aqui vai estar durante o tempo todo com o Sol, né, no céu. Então, pode ser 1 da manhã, 2, 3, 4 da manhã, o Sol está lá. Ao contrário, ó, a Terra estaria contra o Sol. Então, o raio solar só chega até aqui, ó, 66 graus e 33 minutos norte, que é o Círculo Polar Ártico. Daqui para frente, nós teremos a noite polar. A noite polar, 70 dias em que o Sol ele não vai nascer. Então, pode ser 1 da tarde, 2 da tarde, vai até escurão, como se fosse de noite, tá? Então, solstícios, nós temos iluminação diferente dos dois hemisférios. Já no equinócio, nós temos iluminação igual. Então, os dois hemisférios iluminados igualmente. Então, nós vamos ter a primavera e o outono acontecendo. Certinho? Aqui, quando que começa, né, as estações de solstício, as estações de equinócio. Então, os solstícios, né, que é quando nós temos os hemisférios iluminados de forma desigual, nós temos aí o verão, que começa no dia 21 de dezembro, que é o dia do solstício de verão, é o primeiro dia da estação, que corresponde ao dia mais longo do ano, tá? O dia do solstício de inverno, que é o primeiro dia do inverno, que é dia 21/6. É a noite mais longa do ano. Esse aí, certo? Então, verão, o primeiro dia do verão, que é o dia do solstício de verão, nós temos o dia mais longo do ano, e no dia do solstício de inverno, que é dia 21/6, para o hemisfério sul isso aqui, tá? No hemisfério norte a gente inverte aí as estações. Aí nós teremos a noite mais longa do ano. Os equinócios é quando os dois hemisférios são iluminados iguais. Então, o dia do equinócio de outono, ele começa no dia 21/3. Então, no dia 21/3, nós temos a mesma duração do dia e da noite, tá? Vai dar 12 horas para cada um. E o dia do equinócio de primavera tem uma variação, então tem que ficar meio atento a ele. Geralmente é dia 22 ou 23/9. Então, 22 ou 23 é onde nós teremos a mesma duração do dia e da noite também, na primavera. Tranquilo? Então, gente, questão de inversão de hemisfério aqui, porque quando é verão para nós, é inverno no hemisfério norte. Quando é inverno para nós, é verão no hemisfério norte. Quando é outono para nós, é primavera no hemisfério norte. É sempre ao contrário do solstício e do equinócio. Tranquilo?
Aqui mostrando a mesma paisagem nas 4 estações. A primavera, mês das flores, né, tudo muito bonito. Clima tropical a gente não tem esse aspecto de flor ficar bonitinha, essa coisa toda, tá? Isso aqui é mais comum de áreas temperadas mesmo. No verão, período das chuvas, de calor, fica tudo verdinho, né, tudo bonito. Aqui já seria o outono, retratando aquela fase, né, que para nós também a gente percebe que as folhas caem e nasce o fruto. Mas nas áreas temperadas a gente vai ter ali a mudança das cores das folhas, depois que ela vai cair, vem a floração, depois vem os frutos, tudo certinho, tudo bonitinho. Você percebe a estação acontecendo. E aqui nós já temos o inverno, que seria o período mais frio, né? Áreas temperadas, a gente tem temperaturas abaixo de zero, então a precipitação no estado sólido costuma nevar, certo? Então isso aqui seria uma região temperada com as 4 estações bem definidas. Outro movimento que nós temos, né, que existe, a gente consegue entender ele acontecendo, mas não consegue perceber, gente, porque o tempo dele é muito longo, é a precessão, né, a precessão de equinócios. Precessão é a mudança do eixo do planeta. Então, já observar aqui, por exemplo, a Terra está nesse sentido. E aí ela vai fazer tipo um peão. Ela faz isso, depois ela vem para cá, depois ela dá a volta de novo e volta para cá de novo, tá? O tempo total dela dá 28 mil anos para uma volta completa. Então, para a gente mudar de um eixo, dar a volta e chegar para cá, vai 14 mil anos, tá? Uma consequência da precessão é a mudança das constelações, tá? Não tem nada assim de prejudicial, né? A questão da sobrevivência humana, não, tá? E a precessão, ela não acontece igual peãozinho retinho, bonitinho, igual eu mostrei, não. Na verdade, ela acontece fazendo zigue-zague. Esse zigue-zague é chamado de nutação. Essa nutação, ela demora em torno de 4 anos para cada zigue-zaguezinho desse aí acontecer. Consequência nenhuma, a gente não percebe nada acontecendo no nosso dia a dia, não. Beleza? Tem um videozinho aqui, tranquilo, que dá para a gente entender alguns movimentos, né? Só não deu a translação, mas eu achei bem interessante o vídeo, tá? Vamos ver aqui se vai dar certo para poder passar. Isso que eu peguei na internet. Ah, deu. Vou tirar o som aqui. Então, olha só. Foi um experimento feito, né, onde ele consegue mostrar a rotação, a precessão e a nutação. Olha lá. Então, assim, muito simples, tá vendo? O cara fez um experimento aí super simples e o negócio ficou bem didático. Mostrando a rotação. Lembrando que o nosso planeta ele não é reto, né? Tem o eixo de inclinação de 23 graus e 27 minutos. Eu falei, inclinou ele. Olha a precessão acontecendo. Tá vendo? O eixo da Terra está girando. E ele não é retinho. Então, ele tem a nutação. Então, ele vai lá dar um tapinha e faz acontecer a nutação. Olha lá. Seria isso. Então a gente está desse jeito, com mais outros movimentos, né? A gente não percebe isso acontecendo. Bom, vamos voltar lá para a aula. Geotecnologias, né? Alguns conceitos básicos, tá? Então, para quem for trabalhar com sensoriamento remoto, com cartografia, com geografia, né? Até com engenharia civil, vai ficar mais familiarizado com isso, tá? Os usos das tecnologias. O SIC, por exemplo, né? Ele seria tecnologias, várias tecnologias usadas para poder fazer monitoramento, tá? São várias. O sensoramento remoto está relacionado com a tecnologia para captação de imagens de satélite, que tem que ter todo um estudo para poder a gente conseguir trabalhar com ela, tá? Depende da banda dela, ela tem várias cores, cada cor representa uma coisa diferenciada. E o geoprocessamento é o conjunto de todas as ciências e tecnologias. A gente juntar tudo para poder fazer um mapão, entendeu? Mostrando lá a parte econômica, a parte social, a parte física, entendeu? Seria isso aí. O GPS, né, é super interessante ele, que foi criado para fins estratégicos de guerra, e hoje a gente utiliza ele, né, sociedade civil. Então ele foi criado aí, né, com alta tecnologia, são 24 satélites que a gente tem na órbita do planeta que fornecem essas informações para a gente, tá? Mínimo 3 satélites para localização de um ponto, porque com 3 satélites você consegue ter a latitude e a longitude. 4 satélites você tem também já a altitude. Mas para você conseguir usar um GPS de forma satisfatória, sem perigo, né, de errar, às vezes, né, de colocar alguma encrenca, que acontece muito, no mínimo 7 satélites que a gente tem que estar com ele aí conectado, tá?
Então, muito cuidado com relação aos GPS quando está nublado, né? Porque como é um satélite, tem que ter contato com o satélite. Então, se estiver nublado, ele não pega, mas ele funciona. Então, ele começa a te mandar para contramão, pegar uma rua que vai dar num rio que não tem ponte, né? Põe um endereço nele e te manda para outro lugar, né? Igual eu falei para vocês, que às vezes ele coloca a gente em encrenca, né? Às vezes ele te manda para uma favela, igual já aconteceu, né? A gente vê nos jornais aí, de pessoas que entraram na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, e o carro foi metralhado. Então, culpa do GPS que estava sem sinal. Tem que ficar muito atento a isso aí. A aerofotogrametria é quando o avião vai passando e tirando fotos da superfície, tá? Depois ele volta e tira foto de novo, certo? E a gente tem ali as cartas topográficas para poder fazer uso dele com as fotografias aéreas. Aqui seria a imagem de satélite. Então, essa imagem aqui está mostrando a região do Lago Paranoá, a região de Brasília, né, aqui mostrando o plano piloto. Então, cada cor dessa ela vai simbolizar uma área de solo exposto, área degradada, cultura permanente, cultura temporária, entendeu? Tudo isso identificado por cores, tá? Tem que ter um estudo bem detalhado para entender bem essas cartas aí. Aqui é uma imagem feita por fotografia aérea, né, mostrando a imagem real. Essa aqui mostra uma área rural, onde consegue perceber a degradação ambiental, né? Observe que o rio todo assoreado, né? Todo cheio de sedimentos. O processo erosivo aqui acontecendo, então seria uma vossoroca, né? Aqui também é a vossoroca, aqui também é a vossoroca. Está conectado no rio, gente, é vossoroca, tá? E alguns lugares com ravinas, que é quando não está conectado no rio. Todo devastado, não tem vegetação, né? A estrada aqui bem judiada também, com processos erosivos acontecendo. Mata ciliar, mata galeria, não tem nada aqui nessa imagem. Aqui já mostra a questão topográfica com as curvas de nível, né? Questões aqui, geralmente, quando cai no vestibular, ele vai te mostrar um relevo transformado numa carta topográfica, que é essa aqui, e fazer algumas análises, né? Então, te mostrar, por exemplo, onde colocaria uma antena de TV. Aqui, tá vendo? 160 é o ponto mais alto. 160, 140, 120, 100, 80, 60, 40, 20. Então, essa parte aqui, 160. Onde você colocaria uma lavoura irrigada? Tem que ser em lugar plano. Como que eu sei disso? Que é um lugar plano? É aqui, ó. Cada linha dessa aqui, até chegar na outra linha, se ela estiver distante uma da outra, é mais plano. Se ela estiver muito pertinho, igual aqui, ó, do lado de 160, do lado direito, muito pertinho, muito inclinado. E onde ela está mais distante, ela seria mais plana. Se estiver muito distante, o lugar é muito plano. Igual a gente tem aí no topo das chapadas, né? Que é bem plano, tá? Então, eu poderia colocar, por exemplo, um lugar plano, próximo do rio e da rodovia. Então, esse ponto aqui, por exemplo, seria perfeito para a agricultura irrigada, né? Para exportar, para poder mandar os produtos para o mercado, coisa assim.